Existe um inimigo que mora dentro de nós e que nós raramente conseguimos ver. Ele não faz barulho, não se anuncia e justamente por isso, muitas vezes, nós não o reconhecemos. Eu estou falando do orgulho. O orgulho, assim como a raiva e a ansiedade, é o tipo de sentimento negativo que rouba a nossa felicidade e paz mental. A gente sabe que o orgulho não é uma virtude, porque quando a gente vê uma pessoa arrogante, que se considera superior aos outros, é fácil reconhecer que ela está sendo orgulhosa. Mas a gente também sabe que é mais fácil apontar o dedo para alguém do que identificar algo negativo em nós mesmos. Principalmente quando falamos do orgulho, porque além de existirem diferentes formas de orgulho, existem também diferentes níveis de orgulho, desde os mais aparentes até os mais sutis. E é justamente aí que está o desafio, porque, na maioria das vezes, a gente nem percebe que está sendo orgulhoso. Me diz se você já passou por uma situação como essa. Quando alguém está prestes a te ensinar alguma coisa, você rapidamente pensa, eu já sei disso, não preciso ouvir. Ou quando alguém apresenta uma ideia, imediatamente você conclui, isso é bobagem. Ou, então, quando você precisa de ajuda, mas não pede porque não quer admitir que precisa do outro. E tem também aquele tipo de orgulho com o qual eu me divirto bastante, que é quando alguém nos corrige e a nossa primeira reação é pensar, quem que essa pessoa pensa que é para dizer isso para mim? Todas essas situações têm algo em comum, que é o orgulho nos dizendo que nós já sabemos que somos melhores, que não precisamos dos outros ou que merecemos mais reconhecimento. E quando nós acreditamos nisso, nós fechamos as portas para uma coisa fundamental, a possibilidade de crescer e, acima de tudo, a possibilidade de parar de sofrer, porque o orgulho gera raiva, gera impaciência e gera ansiedade, estados mentais negativos que te afastam da paz de espírito. Existe uma maneira simples de entender o que o orgulho faz com a nossa mente. Imagina que você coloca um óculos sujo e você olha através dessas lentes. A paisagem continua exatamente igual, os objetos estão no mesmo lugar e as pessoas continuam sendo as mesmas. Mas você não consegue enxergá-los com clareza. A lente suja está entre você e a realidade, impedindo que você veja as coisas como elas realmente são. O orgulho funciona de maneira parecida. Ele é como um óculos sujo que nós colocamos diante da mente. A realidade continua sendo o que é, mas nós a enxergamos através de uma lente distorcida. A forma do orgulho funcionar é exagerando as nossas boas qualidades ao mesmo tempo que diminui as qualidades dos outros. Ele faz a nossa opinião parecer importante, nossas conquistas parecerem maiores e faz com que determinadas características que nós temos se transformem em razões para nós nos considerarmos especiais. Essa miopia gera dois movimentos diferentes. O primeiro é olhar para alguém e acharmos que essa pessoa é inferior a nós e pensar, eu sou melhor que essa pessoa. E aí surge a arrogância. E o segundo é olhar para alguém que nós consideramos ser melhor do que nós e pensar, eu gostaria de ter o que essa pessoa tem. Por que ela consegue e eu não consigo? E aí surge a inveja. O interessante é que, apesar desses dois sentimentos parecerem diferentes, eles têm uma raiz comum. Uma preocupação exagerada com nós mesmos e com a posição que nós ocupamos em relação aos outros. Como se esse eu que a gente tem dentro da nossa mente se achasse importante demais. E aí talvez você esteja pensando, mas Andrés, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou até bem humilde. É aí que está a pegadinha do orgulho, porque ele é muito sutil, já que ele aparece em comportamentos que nós consideramos absolutamente normais. Imagina que alguém esteja te explicando alguma coisa e no meio da explicação você percebe que você já conhece aquele assunto. Aí você para de ouvir, interrompe a outra pessoa e diz, não precisa falar, eu já sei disso. Mas será que sabe mesmo? Talvez a outra pessoa tenha uma experiência diferente da sua. Talvez exista um detalhe que você nunca havia percebido. Ou talvez você possa até compreender aquele mesmo assunto, só que de uma outra maneira completamente nova. Mas o orgulho não deixou isso acontecer, porque ele fechou a porta antes da hora. Esse tipo de postura também acontece quando alguém apresenta uma ideia que nós não gostamos. Em vez de ouvir até o fim, nós já decidimos que a ideia é ruim. Ou quando nós interrompemos uma pessoa constantemente porque acreditamos que aquilo que nós temos a dizer é mais importante. Quando fazemos questão de demonstrar que sabemos alguma coisa, mesmo quando ninguém perguntou. Ou quando corrigimos alguém apenas para mostrar que sabemos mais. Outra situação, que também é bem comum, é quando nós precisamos de ajuda e não pedimos, porque pedir ajuda significa reconhecer que nós não sabemos alguma coisa ou que nós não conseguimos fazer alguma coisa sozinhos. E o orgulho não gosta que esse tipo de coisa aconteça. E tem ainda aquela situação horrorosa que acontece quando alguém nos ajuda e a gente pensa alguma coisa do tipo, não fez mais do que a sua obrigação. Percebe como o orgulho é ardiloso? A pessoa acabou de nos ajudar e em vez de reconhecer o gesto, a nossa mente encontra uma maneira de diminuir a pessoa. O fato é que o orgulho raramente chega fazendo barulho. Ao contrário, ele geralmente aparece em pequenas situações do dia a dia até que se torna um padrão de comportamento. Outro aspecto interessante do orgulho é que ele pode nascer justamente de boas características que nós temos. Por exemplo, nós podemos ser inteligentes, bonitos, saudáveis, ricos, bem-sucedidos, podemos ter muito conhecimento, boa reputação, habilidade para falar, talento para fazer algum esporte ou uma boa profissão.
Nada disso é um problema em si. O problema começa quando nós transformamos uma qualidade em uma razão para nos sentirmos superiores aos demais. Isso é comum nas pessoas que se acham inteligentes e, por isso, a opinião delas vale mais que a dos outros. Nas pessoas que têm dinheiro e se sentem mais importantes, nas pessoas que têm conhecimento e acham que não precisam ouvir a opinião dos outros, ou nas pessoas que ocupam uma posição importante e acham que merecem ser tratadas de maneira diferente, como se elas estivessem no topo de uma montanha, olhando para as pessoas que estão lá embaixo, no vale. Quando nós enxergamos a nós mesmos dessa maneira, nós começamos a esperar que os outros reconheçam a posição elevada que nós acreditamos ter. E quando esse reconhecimento não vem, nós sofremos, seja com indignação, raiva, ansiedade ou agressividade. Todos estados mentais negativos que roubam a nossa felicidade e paz de espírito. E tudo isso acontece, novamente, por conta desse apreço exagerado que nós temos a respeito desse eu que a gente cuida com tanto carinho. A verdade é que o orgulho cobra um preço muito alto da gente porque faz com que a gente alimente a expectativa de sermos reconhecidos pelos outros. E quando esse reconhecimento não aparece, a gente se sente desprezado, ignorado ou diminuído. É como se o orgulho deixasse a nossa pele mais fina, a gente fica mais sensível a qualquer coisa que pareça uma falta de consideração. E muitas vezes nós nem percebemos que fomos nós mesmos que criamos essa expectativa. Uma forma muito sutil de orgulho é aquele que nasce da nossa identidade. Por exemplo, nós somos muitas coisas. Somos filhos, somos pais, profissionais e brasileiros. Moramos em determinada cidade, podemos pertencer a uma religião, a uma comunidade ou a um grupo. E nada disso é um problema. O problema começa quando nós nos agarramos a uma identidade e passamos a utilizá-la como uma razão para nos sentirmos superiores. Por exemplo, eu sou médico, eu sou empresário, eu nasci em São Paulo e São Paulo é a locomotiva do Brasil. Eu sou católico, evangélico, judeu e assim por diante. Quanta bobagem se a gente imaginar que no final das contas, todos nós vamos servir de adubo para as plantas. Mas é justamente assim que o orgulho funciona. Ele pega uma característica, uma conquista ou uma identidade e transforma aquilo em uma justificativa para alimentar a importância que nós damos a nós mesmos. Viu através de quantas formas o orgulho pode se manifestar? Por isso que é tão difícil reconhecê-lo. Agora vem a pergunta verdadeiramente importante. Por que é bom se tornar consciente do orgulho? Porque quando diminuímos o nosso orgulho, nós saímos do centro do universo. O orgulho nos impede de pedir ajuda, nos torna menos pacientes, dificulta a nossa generosidade e reduz a nossa capacidade de beneficiar os outros. E quando nós estamos preocupados demais com nós mesmos, sobra pouco tempo para perceber as necessidades de quem está do outro lado. Além disso, existe uma consequência ainda mais dolorosa, que é a seguinte: o orgulho nos torna vulneráveis porque cria uma imagem muito elevada de nós mesmos. E quanto mais elevada essa imagem, mais facilmente nós nos sentimos ofendidos quando algo ou alguém não corresponde às nossas expectativas. Uma pessoa orgulhosa passa o dia pensando: fulano não me deu a atenção que eu merecia, ela não reconheceu o meu trabalho, eles não perceberam o quanto eu fiz. E aquilo que poderia ser um pequeno acontecimento se transforma em uma grande perturbação mental. Por isso o orgulho não apenas nos faz parecer arrogantes, mas ele também nos faz sofrer. E mais ainda, ele impede o nosso crescimento, porque descer do topo da montanha exige uma coisa que o orgulho não gosta de admitir, que nós ainda temos muito a aprender. Então, o que a gente pode fazer para se livrar do orgulho? O primeiro passo é reconhecer as suas falhas. Não adianta pensar: eu não sou orgulhoso. A gente precisa trocar o pensamento negativo do orgulho por um pensamento virtuoso. Por exemplo, o primeiro passo é observar como que você se sente quando alguém te contradiz. Que tipo de pensamentos vem à mente nessa hora? Você consegue ouvir uma crítica sem se defender imediatamente? Consegue reconhecer que a outra pessoa sabe mais do que você sobre determinado assunto? Consegue pedir ajuda quando você precisa? Consegue ouvir uma opinião diferente sem tentar provar que você está sempre certo? E quando alguém conquista alguma coisa que você gostaria de ter, você consegue ficar genuinamente feliz por essa pessoa sem sentir inveja? Essas situações revelam muito mais sobre o nosso orgulho do que aquela imagem de alguém especial que nós fazemos de nós mesmos. O segundo passo, depois de identificarmos o orgulho em nós, é aceitar que nós ainda não dominamos tudo e que temos muito a aprender, porque quem realmente conhece alguma coisa sabe que sempre existe mais para aprender. E essa postura produz naturalmente um sentimento de humildade. A gente baixa a bola e começa a aceitar mais as coisas, mesmo que seja apenas para analisá-las, sem antes criticá-las. É por isso que uma das atitudes mais importantes que nós precisamos desenvolver é manter a mente aberta, mesmo diante daquilo que acreditamos já conhecer. Uma outra maneira poderosa de enfraquecer o orgulho é se lembrar que muitas das características que nós usamos para nos sentir superiores não estão sob nosso controle. Hoje, podemos ser jovens, bonitos, saudáveis, inteligentes, bem-sucedidos, mas nós podemos garantir que nós permaneceremos assim? É claro que não. Porque o tempo passa, o corpo muda e a saúde também. Nossa situação financeira pode mudar, nossa posição social pode mudar, as pessoas podem entrar e sair da nossa vida, e em algum momento todos nós teremos que enfrentar a velhice, a doença e a morte.
Isso não é pessimismo, isso é a pura realidade. E contemplar essa realidade coloca as coisas em perspectiva e nos faz calçar as sandálias da humildade. Porque quando nós percebemos que aquilo que nós fazemos para nos sentirmos superiores é impermanente, o orgulho começa a perder força. Além disso, existe algo ainda mais profundo, que é perceber que todos nós somos farinha do mesmo saco. Nós até podemos ter diferenças externas, mas todos nós queremos ser felizes, queremos evitar o sofrimento, sentimos medo, dor, temos perdas e somos sujeitos às mudanças da vida. Então, qual seria a base real para nós nos sentirmos superiores a uma outra pessoa? Quando a gente contempla essa igualdade, a gente começa a dar menos importância a si mesmo. E essa é uma maneira muito simples e prática de combater o orgulho. Então, quando você estiver diante de outra pessoa, em vez de pensar o que essa pessoa está pensando de mim, tenta se perguntar o que eu posso aprender com essa pessoa. Percebe como a pergunta muda tudo? Ela tira o foco do eu e ela coloca o foco no outro e nos faz pensar no que essa pessoa está vivendo, no que ela pode nos ensinar e quais qualidades ela tem que eu poderia me espelhar e me desenvolver. É a partir desse momento que começa a florescer em você um sentimento de humildade. Perceba que isso não significa que nós devemos nos considerar sem valor, porque a humildade não é baixa autoestima. Também não significa abrir mão de conquistas, conhecimento, dinheiro ou posições de destaque. Nós podemos ser bem-sucedidos e continuar humildes. Podemos ter conhecimento e continuar abertos a aprender. Podemos ocupar uma posição de liderança e continuar tratando os outros com respeito. A questão é a motivação. Se aquilo que nós conquistamos serve apenas para alimentar a nossa importância, o orgulho cresce. Mas se nossas conquistas podem ser utilizadas para beneficiar outras pessoas, elas ganham um significado completamente diferente. Isso vale para qualquer pessoa, porque nós não sabemos verdadeiramente como as outras pessoas são. Uma pessoa pode não ter dinheiro, não ter uma profissão de prestígio e não ocupar uma posição social elevada, mas pode possuir uma bondade genuína, uma generosidade gigantesca e uma compaixão que nós ainda não desenvolvemos. E se for assim, quem realmente é superior? É por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós usamos para medir o valor das outras pessoas. Ver a nós mesmos como pessoas que ainda têm muito a aprender não é fácil, porque mexe com a parte mais sensível que nós temos, esse nosso eu que a gente cuida com tanto carinho e apreço. É por isso que é tão difícil se livrar do orgulho, porque é como se a gente assumisse que esse eu que a gente acha tão especial não é tão especial assim, e essa crença vai contra tudo o que nos ensinaram e tudo o que pregam até hoje como verdadeiro, principalmente em tempos de redes sociais. Uma mudança de mentalidade como essa, de trocar o orgulho pela humildade, é profunda. E não acontece da noite para o dia ou só porque a gente viu um vídeo legal uma única vez. A gente precisa refletir muito sobre isso. Precisa observar a nossa própria mente. E mais importante, precisa praticar. E pouco a pouco, alguma coisa começa a mudar. Quando a gente deixa de pensar, eu sou o melhor, e começa a pensar, o que eu ainda posso aprender com essa pessoa, principalmente quando eu me sinto incomodado com ela, é nesse momento que o orgulho começa a perder força. E quando o orgulho perde força, surge a humildade. A mente fica mais serena e aberta e a gente começa a ouvir melhor, a aprender mais e a se tornar mais paciente e mais generoso e compassivo. Perceba, humildade não é pensar menos de nós mesmos, é parar de pensar tanto apenas em nós mesmos. É por isso que o exercício mais poderoso que existe para combater o orgulho é se colocar em uma posição de inferioridade em relação aos demais. E atenção, isso não significa ser um coitadinho, se submeter às coisas erradas que os outros fazem ou dizem que a gente tem que fazer. Significa simplesmente assumir uma postura de abertura para o aprendizado. A humildade amplia o nosso olhar, abre a nossa mente, permite que a gente aprenda e nos aproxima das outras pessoas. No fim, abandonar o orgulho não significa perder alguma coisa, significa compadecer-se com os outros, reconhecendo que eles sofrem das mesmas dores que nós sofremos e que somos todos absolutamente iguais.